que nós não somos daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que perseveram, que têm a fé, a mesma fé que Deus exige para se relacionar com seus filhos. Então, se somos seus filhos, nós seremos disciplinados por Deus. E os filhos aceitarão a disciplina do Senhor. Eles serão submissos ao mandado, à ordem do Senhor. Não serão resistentes. Não fará com que os seus corações sejam endurecidos, pois eles estarão sempre diante de Deus quebrantados, dispostos a fazer a vontade do Senhor. Então, se nós somos disciplinados, é um sinal que somos filhos. E essa disciplina sempre virá para nos fazer crescer em fé, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. Se por acaso alguém não está dentro da disciplina, ele é bastardo, ele não é filho, ele não tem parte com Deus, ele não tem comunhão com Jesus, o mediador da nova aliança. Sendo assim, a partir do verso número 12, o autor aos Hebreus, continuando o tópico de disciplinas e os seus benefícios, ele vai nos falar de como nós poderemos evitar algumas falhas morais. Pois, tendo em vista que o Espírito Santo agora habita na vida da igreja, diferentemente da antiga aliança, agora o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo empodera a igreja, sustenta a igreja. A igreja só é a igreja por conta dessa obra do Espírito Santo. Já que ela foi capacitada, habilitada pelo Espírito, ela pode sim evitar várias coisas. Principalmente na luta contra o pecado, a igreja sim pode vencer essa batalha. Não pela sua própria força, mas pelo Espírito que habita nela, que o capacita a ser vitorioso sobre o pecado. Pois em tempos outroras, quando nós não tínhamos vida, quando o Espírito Santo não habitava em nós, éramos incapazes de vencer o pecado. Acredito que todos sabem o que é isso. Você era enredado, era preso, segundo Paulo, era escravo do pecado. Não tinha condição de deixar de pecar. Mas segundo Paulo aos Gálatas, ele nos diz que se andarmos no Espírito, jamais iremos satisfazer a vontade da carne. Sendo assim, a partir do verso número 12, o verso 12 e 13, Paulo agora o autor aos Hebreus vai falar acerca dessa carreira que o cristão precisa correr, que nós já vimos na semana passada, esse símbolo de uma corrida. Essa carreira que o cristão precisa correr, ele precisa terminar essa corrida. E ele precisa terminar com sucesso. Ele precisa finalizar essa corrida. A corrida da vida cristã precisa ser encerrada. E para tal acontecer, se faz necessário duas coisas. Primeiro, é o que está escrito aí, ó. Ele primeiro precisa curar as lesões espirituais do passado. Se encontra no verso 12. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. E ele também precisa evitar os tropeços futuros. Na corrida cristã, nós precisamos esquecer os pecados de outrora e ter atenção e cuidado com os tropeços que podem acontecer por vir. Porque muitos têm se prendido aos pecados que cometeram no passado e se martirizaram por isso. Mas o sangue de Cristo já pagou, já nos purificou deste mal. Não podemos trazer a nossa mente de volta. Como um fardo, esse fardo já foi tirado por Cristo.
E agora, além de nós termos essa atitude de esquecermos esse fato, pois o próprio Deus já se esqueceu desse pecado, precisamos estar atentos pelo que vem pela frente. Você já imaginou você estar andando no meio da rua de costas? Você não consegue. Primeiro quebra a mola, primeiro leva logo uma topada, cai. Você precisa andar olhando para frente. E nesse caminho, irmãos, o inimigo de nossas almas irá preparar vários laços, várias armadilhas. E se nós não tivermos atentos, poderemos fazer com que os caminhos de nossos pés não sejam retos, mas sim com desvios. E a ideia aqui que o autor aos Hebreus quer trazer é exatamente o que está descrito no texto lá em Provérbios, capítulo 4, verso 25 e 27, da qual o autor de Provérbios fala: fazei caminhos retos para os pés. Qualquer pessoa que anda em sítio, né, e vai se deslocar dentro do mato, sabe que é muito mais fácil andar sobre uma trilha já cortada do que abrir um caminho para poder chegar até onde você deseja. Para você chegar de um ponto a outro no meio da mata fechada, você precisa de instrumentos para abrir essa mata. Agora, se você vai de um lugar a outro, ainda que seja uma mata fechada, mas existe uma trilha já cortada, é muito mais fácil. O que é mais fácil, irmãos? Eu que estou aqui, chegar até aquela porta, passando no meio dessas cadeiras ou vindo por esses corredores? Ia dar trabalho ou não ia eu passar por aqui? Esse caminho que está cortado, que está traçado, Cristo já o fez. É um novo e vivo caminho cortado pelo instrumento chamado o seu sangue. Se você desejar chegar até onde Deus está pela sua própria força, você não vai conseguir. Vai haver vários empecilhos. O primeiro é você mesmo, é o seu pecado. Mas Cristo venceu tudo isso e nos deu um caminho aberto para seguirmos. Então, se nós, ao invés de andarmos no caminho que Cristo trilhou, procurarmos um outro caminho, estaremos perdidos. Estaremos andando em tropeço constante. Pois aqueles que se apegam à lei, à observância do mandamento, jamais conseguirão cumprir se Cristo não os for na sua frente. Cristo é o cumpridor da lei que garante esse caminho e nos possibilita ir atrás dele, pois ele é o primogênito. Então, irmãos, essa metáfora que é dita no verso 12 e verso 13, ela serve para nos alertar e nos fortalecer e lembrar-nos que nós somos fracos, lembrar-nos que nós podemos cair. Por isso precisamos nos apegar no Senhor, para que Ele nos livre deste mal, para que nós não venhamos decair da graça. Pois, segundo o contexto da carta aos Hebreus, ele chega a deixar a entender que existe a possibilidade de alguém que está comungando com os irmãos, participando do contexto eclesiástico, que ele pode sair desse meio. E sim, isso pode acontecer. Decair da graça. E segundo o autor dos Hebreus, esses que decaem da graça jamais conseguirão voltar. Pois, como ele diz no capítulo número 6, é impossível que esses retornem. Então, irmãos, se Jesus já preparou-nos um caminho, cabe a nós agora prosseguir. Não estarmos lembrando dos erros passados, precisamos reestabelecer. A ideia aqui é o que é dito lá em Isaías. Isaías capítulo 35, verso 3 e 4.
Restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. É como uma pessoa que se encontra enferma, impossibilitada de se locomover, e agora ele ata as suas feridas, coloca remédio e agora continua esse caminho. Trazendo para os nossos dias, vamos pensar como uma pessoa que calçou um sapato apertado e fez logo aqueles calos. Você anda, mas dói. Tem hora que você tem que tirar o sapato, porque você não consegue. Ainda que esteja dolorida, ainda que esteja inflamada essas feridas, você não pode parar. Tem que progredir. A metáfora é de uma pessoa enferma, incapacitada, daquela que não consegue trilhar esse caminho, mas é ordem. O autor aos Hebreus nos exorta a prosseguir. Estabeleçam as suas fraquezas, esqueçam da incapacidade que vocês têm, se agarrem em Cristo e creia que Ele vos levará até a presença do Pai. A cura virá. A cura acontecerá. Muitas vezes, a cura sobre essa luta contra o pecado não acontecerá na corrida, no caminho, mas sim quando a corrida finalizar. Quando encerrar a corrida, essa cura virá. Isso, irmãos, é uma palavra de esperança. Pois, se estivéssemos lidando contra o pecado pelas nossas próprias forças e acharmos que podemos conseguir, jamais, irmãos, jamais poderia suscitar em nosso coração um pingo de esperança. Lembra que semana que vem, semana retrasada, quando nós falávamos sobre o capítulo número 11, que tais homens atrelavam a fé com a esperança? Então, na carreira que nós precisamos progredir e correr, ainda que feridos, ainda que doloridos, a cura virá. Exatamente na necessidade que temos. Pois as feridas que o pecado fez em uns, possa ser que não tenha feito em outros. Mas todos aqui estão feridos por esse mal, por essa doença que nos acompanha desde o ventre. Mas Cristo Jesus já abriu o caminho. E no final Ele está nos esperando para curar-nos deste mal. O verso 12 e o verso 13 se encontra essa metáfora, da qual ele utiliza essa metáfora para argumentar acerca da exortação que vai dar. Então eles fazem assim, semelhante como Jesus fazia. Apresentava uma parábola e na explicação dessa parábola ele trazia para nós a doutrina. Então o verso 12 e o verso 13 é essa metáfora, baseada na antiga aliança. Os hebreus conheciam que o verso 12 era um texto de Isaías e o verso 13 era um texto de Provérbios. Agora no verso 14, ele inicia dizendo o seguinte: segui a paz com todos. Apesar dos irmãos serem todos os dias tentados, apesar dos irmãos da qual a carta é escrita, serem todo dia perseguidos, impossibilitados de trabalhar, impossibilitados de adquirir alimento, pois eles foram privados pela sociedade que eles estavam em volta. Muitos presos, muitos foram humilhados, muitos foram fustigados, mas mesmo assim, o autor aos Hebreus exorta os irmãos a não pagarem o mal com o mal.
Então, o que cabe a nós, segundo o que é dito em Romanos capítulo 12, verso 18, nós devemos viver em paz com todos. E o todos aqui não está se relacionado apenas ao contexto fraterno, dos irmãos na igreja, mas também a todos. Então, vamos tentar nos lembrar do contexto. Estava aqui um cristão que era judeu e agora tinha se convertido, e por conta da sua conversão, a sua família judia já tinha o rejeitado. Se ele tinha comércio, os judeus, irmãos fraternos, no sangue, já não compravam mais em seu comércio. Ou seja, ele só dependia de gentios, caso comprassem. Já que dependia agora de gentios para sobreviver, se ele tinha um comércio, e se esses gentios fossem de natureza romana, os romanos, de forma alguma, estaria dando voz e vez a estes, pois os romanos também estavam perseguindo os cristãos. Então, como sobreviver nessa circunstância? Por isso, muitos queriam desistir, queriam voltar atrás. Mas a ordem é: siga em frente, progrida. Vocês não podem retroceder, não. Ainda que o sangue dê na canela, vocês têm que progredir. Então, ainda que um perseguidor seu, ainda que aquele que está lhe fustigando, que está lhe rejeitando, se por acaso ele vier precisar de você, o que é que você tem que fazer? Devolver na mesma medida? Não. O Senhor, nosso Deus, não nos ensinou isso. Que beleza é o Evangelho. Que maravilha é o Evangelho. Que humilha a vontade do homem. Porque a vontade do homem é devolver na mesma moeda. É ouvir uma e falar 10. É receber 3 palmadas e devolver 15. É não ficar calado. Não é tomar o exemplo de Cristo, Deus encarnado, diante do sinédrio, que o questiona: que blasfêmia é essa que tu falas, sendo filho de Deus? Levam 2 testemunhas falsas, mentem contra Cristo, esbofeteiam Cristo, cospem em sua face. E o texto vai dizer, segundo Lucas, que ele nem os seus olhos levantava. Assim como uma ovelha muda permanecia calado, assim também devemos tomar o exemplo de Cristo. Isso é fácil, irmãos? Vocês acham fácil isso? E aí? Não é fácil. Não é fácil se a nossa carne estiver mais alimentada do que o Espírito. Mas se vocês estiverem em Espírito, vocês conseguirão seguir a paz com todos. E mais, não podemos apenas estarmos em paz com os homens. Porque é muito fácil, irmãos, podermos estar em paz com os homens. Nós podemos, se tivermos dinheiro, nós podemos ter vários amigos. Podemos comprá-los com as nossas benesses, com as nossas posses. Podemos ser simpáticos, podemos ter várias amizades, está tudo bem. E com Deus? Aí onde é que está? Precisamos também, além de seguir a paz com todos, seguir a paz com Deus. É o que significa santificação. Estar em paz com Deus. Você já viu algum impuro ter paz com Deus? Santo, na raiz da palavra, o sentido é estar separado, consagrado, dedicado, no contexto religioso, exclusivamente para o serviço, para ser usado por Deus. Então, este que está separado, ele se encontra propício, habilitado para ser usado por Deus. A santificação, ela não é adquirida pelo cristão pelas suas obras.
A santificação é realizada através da obra de Cristo. Por conta do sangue de Jesus, nós estamos propícios a entrar na presença de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O Espírito Santo que agora habita em nós, conserva essa santidade em nós. E o que cabe a nós, irmãos, é deixar-nos ser enchidos pelo Espírito Santo. E Ele nos habilitará a permanecer nesse estado de santidade. Porque se nós não estivermos deixando ser enchido pelo Espírito, nós estaremos alimentando a carne. Só existe duas possibilidades para o cristão viver. Ou ele vive segundo a carne, ou ele vive segundo o Espírito. Estando ele, deixando ele ser enchido pelo Espírito, ele vive em santificação. Ele vive em fé e esperança. Jesus opera a santificação em nós por meio do seu Espírito. E isso nos possibilita termos acesso a Deus. Mas também essa santificação que o autor aos Hebreus quer falar tem a ver com a pureza das nossas vidas. Aí segue aqui uma dica infalível. Todas as vezes que vocês observarem o autor falando sobre santidade, pode olhar nas entrelinhas que o contexto tem a ver com sexualidade. Pois a forma da qual o homem pode se tornar impuro diante de Deus, de forma mais comum, é na sexualidade. Se lermos Romanos capítulo 1, nós vamos ver que após a criatura esquecer-se do seu Criador e criar para si ídolos, após isso, qual é o seu primeiro erro? Os homens se inclinam a costumes que não foi da criação de Deus, e as mulheres também se inclinam a costumes que não foi da criação de Deus. Homens com homens, mulheres com mulheres, porneia, fornicação, prostituição. Então, já que devemos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem isto não veremos o Senhor. Ou seja, estar com o Senhor, ver ao Senhor, é chegar no final dessa carreira, dessa corrida que estamos correndo. E se você, ao invés de prosseguir no caminho que Cristo já abriu para você correr, você procurar outro caminho, você não vai ver a linha de chegada, você vai chegar em algum outro lugar, mas não aonde Deus está lhe aguardando. Então, ver o Senhor é estar em sua presença, é comungar com Ele. Então, na criação, na nova criação que Deus fará, segundo o que diz Apocalipse capítulo 22 e também Êxodo 28, aqueles que agora, pela graça e pela fé, buscam e recebem a santidade de Cristo, certamente verão o Senhor. Certamente, é certo, que aqueles que mantêm a paz com os homens e andam em santidade, livrando-se das impurezas, estarão na presença do Criador. Segundo o que diz 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, e também 1 João capítulo 3, verso 2. As obras do Senhor, a obra de Jesus,
por morrer por nós, se entregar por nós, é para nos habilitar a ter esse relacionamento com Deus, pois nós éramos impossibilitados. Então, se Cristo, que promoveu esse caminho, que nos permite chegar a Deus, e Ele nos capacita, Ele nos dá força, e essa força é o seu Espírito Santo, que nos comissiona a conseguir caminhar nessa trilha fechada, estreita, mas possível, porque Ele conseguiu, Ele abriu este caminho. Agora, se nós desviarmos pouquinha coisa, nós estamos nos desviando do final, da linha de chegada. Não podemos, irmãos, desviar de forma alguma deste caminho. E segundo o autor dos Hebreus, a partir do verso número 15, nós vamos ver que esse desvio, ele pode ser sutil. Observemos. Verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A primeira forma, segundo os autores hebreus, de nos desviarmos, de nos afastarmos, é estando nós faltoso. No jogo de futebol existe um juiz, que ele é a autoridade máxima sobre aquela partida. Ou qualquer outro esporte geralmente tem um árbitro, um juiz, aquele que irá dizer o que foi cometido de certo e errado. Todo mundo conhece isso, né? Existem faltas em alguns jogos que são faltas deliberadas. O jogador decidiu dar um carrinho e quebrar as pernas do outro. Para esses, a punição na lei é logo o cartão vermelho. Vá-se embora, você está expulso. Mas vai haver faltas que, ainda que intencional, não foi tão rude. Ele vai levar um cartão amarelo. E vai haver faltas que não será necessária, mas pelo exceder de faltas, ele poderá até chegar a levar um amarelo, ou, se repetidas vezes, um cartão vermelho. Irmãos, muitos irmãos têm brincado com Deus, achando que o Senhor não tem cartão em seu bolso. E muito menos apito. É como se esse Deus que nós não contemplamos milagres, montes fumegando, a glória de Deus vindo sobre o templo, nós achamos que esse Deus nem existe. Na realidade, nós estamos aqui por uma comodidade. Somos amigos de alguns, ou porque é bom estar aqui. Irmãos, com Deus não se brinca. Deus é vivo. E muitos têm vivido de forma indisciplinada, vivendo de acordo com a sua vontade, como se o Senhor de sua vida fosse Ele mesmo. Ele declara e levanta suas mãos que Cristo é o seu Senhor, mas a sua vida, quem governa é Ele, não é Deus. Então muitos podem se encontrar faltosos, e essas faltas, segundo o autor dos Hebreus, podem separar-lhes da graça de Deus. Ontem à tarde, no ensaio do Ministério do Louvor, eu li um verso. Encontra em Mateus, capítulo 24, verso de número 13.
Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 13. O texto diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A pergunta que eu fiz ao pessoal foi: quem é este aquele? A quem esse pronome está se referindo? Uns disseram: aquele que perseverar até o fim. E outros disseram: os que forem salvos. Qual é a resposta? Aí, já que a gente está na EBD, a voz está com vocês. Qual é a resposta? Ou se há uma outra? Quem é esse aquele? Vocês têm 3 minutos. Nós? O texto não tem nós. E aí? Hã? Não escutei. O texto não tem eu. Quem é aquele? Quem é? O cristão. O cristão. E aí? Segundo o que nós estamos estudando na carta aos Hebreus, vai haver cristãos que estarão trilhando esse caminho e de repente eles se dizem cristãos. Não existem muitas pessoas que se dizem cristãos que estão passando bem distante da igreja? Tem. Muito joio. E aí? Quem falou, fala com fé. Muito bem, os santos. Tudo bem, uma boa resposta. Mas, se a gente for atrelar o texto, não vem dizendo santos, não é? Quando nós vamos estudar as Escrituras e respondermos algumas coisas acerca do que ela está falando, nós precisamos ir ao texto. Se pegarmos apenas o que esse verso, fora de contexto, nós podemos cair em uma grande heresia. Que heresia seria essa? De que o homem, pela sua capacidade de permanecer firme, perseverando, ele alcançará salvação. Só que se nós formos ler todo o contexto, Jesus exorta aos seus discípulos que eles tenham cuidado que ninguém venha os enganar. E que se levantaria muitos cristos, muitos falsos profetas. Então, irmãos, a salvação não vem da força humana, vem de Deus. A perseverança é um misto da obra de Deus em lhe sustentar, em lhe prender, e a sua força de permanecer em pé. Se encontrem um misto em Deus, por meio de sua graça, lhe prender em Cristo e você permanecer de pé. Pode falar, irmão Jorge. Isso, o capítulo vai falar sobre isso. E segundo o que o texto vai dizer, muitas coisas vão acontecer que podem impedir de alguns chegarem até o fim da caminhada, desistirem. E ele está dando alerta, quando vocês virem isso, quando vocês virem isso, lembrem, o final está próximo. É um alerta. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Possa ser, irmãos, que muitos de nós não cheguemos a ver essa linha de chegada,
A linha de chegada é a volta de Cristo. Possa ser que você morra no caminho. Possa ser que você não consiga chegar até o final. Mas você chegou até o final da sua caminhada. Possa ser que muitos de nós não venhamos a ver a volta de Cristo. Mas uma coisa é certa. Se você não se desviar desse caminho, você verá ao Senhor. Então muitos se encontram faltosos e por conta de sua falta é como se estivessem querendo se desgarrar da graça. A graça de Deus, preste atenção nisso. A graça de Deus é aquilo que nos liberta e nos prende. A graça de Deus nos liberta do pecado e nos prende a Cristo. Antes éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Cristo, somos seus servos. Então, se eu me encontro faltoso, eu me encontro querendo desgarrar dessa prisão, da qual Paulo diz que é prisioneiro no Senhor, literalmente. Mas nós somos prisioneiros no Senhor. Hoje, por conta dessa graça, o Espírito nos aprisiona em Cristo. Somos incapacitados de sair de sua presença, porque Deus falou ao seu Filho que todos aqueles que lhe dessem a Ele jamais se perderia. Então eu estou preso em Cristo. A minha vontade não é mais a minha, eu faço o que Ele me manda. O seu mandamento é o meu prazer. E se eu me encontro faltoso, eu estou desejando sair de sua presença. E eu não posso faltar, eu não posso sair. Pois se eu sair, perderei. Amém. Isso, eu chegarei lá. Sendo assim, já que alguns se encontram em falta, por isso estão decaindo da graça, estão maculando o sangue do Senhor, Ele vai agora nos apresentar um outro problema. O problema não apenas relacionado à falta de cumprir o mandamento, mas também de odiar cumprir o mandamento. Isso gera amargura, dolo. Verso ainda de número 15, ele diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Em Deuteronômio capítulo 29, verso 18, é apresentado no texto, lá no deserto, uma raiz que nascia no deserto, que era amarga, que era impossível de comer. O povo no deserto poderia até querer pegar essa raiz e, como uma macaxeira, cozinhar ou um inhame, que está caro que só. Não tem como. É extremamente amarga. A ideia é baseada nesse texto de Deuteronômio. Existem algumas pessoas que são como essa raiz. São amargas. Ela consegue se encontrar no meio de uma multidão e tornar aquela multidão com dúvidas. Ela consegue fazer com que os irmãos entrem em atrito, entrem em divisões. Vocês já perceberam que se você fizer um suco de laranja, está lá a laranja tudinha boa, você... Aí pega uma podre. Aí você... Por conta de uma, pode ser uma banda de uma laranja. Você amarga todo o suco. Então, irmãos,
precisamos ter cuidado com esse pecado. Pois a falta que decai da graça é algo individual. É uma prática cometida contra a vontade de Deus, contra a sua palavra, que afeta a si próprio. Mas vai haver pecados que vai afetar o todo. Claro que alguém que se encontra impuro, como nós vamos ver a partir do verso 16, ele afetará não apenas a sua vida, mas também todo o seu contexto, toda a sua descendência, né? Tudo que está à sua volta. Mas vai haver pecados que vão afetar você. Ainda que atinja o corpo, mas vai afetar você. Mas vai haver pecados que afetará o corpo inteiro. E aí onde é que está o cuidado do autor aos Hebreus? Irmãos, vocês não podem desistir. Vocês precisam viver em paz com todos e em santificação. Por quê? Vamos imaginar que nós somos uma comunidade daquela época e um de nossos irmãos, por ser perseguido, bate em um soldado que o perseguiu. Vocês acham que o soldado só iria buscar ele? Ou também os seus pares? Ou também aqueles que estavam com ele? A gente está muito distante do contexto, nós não conseguimos observar o perigo que é, irmãos, estarmos em um local de perseguição. Porque a perseguição não é exclusiva a uma pessoa, é a toda a igreja, toda. Se todos se denominam crentes, cristãos, todos receberão a mesma perseguição, na mesma medida. Não será um escondido, não ficará ninguém escondido, todos sofrerão. E se algum sofre, se algum se encontra faltoso, se encontra distante, fora do arraial, esse estará sem a graça de Deus a o proteger. A ideia aqui é voltar-se para lembrar do tempo do povo no deserto. Aqueles que estavam em volta do tabernáculo, Deus os guardou. Mas aqueles que desejaram voltar para o Egito, ou seguir uma outra liderança, todos esses morreram no caminho. Esses que estiveram faltosos com Deus no deserto, morreram. Até o próprio Moisés. Só 2, irmãos. Da multidão que saiu do Egito, só 2 chegou à terra prometida. O caminho, o reino de Deus é tomado à força. É difícil. Exige de nós uma vida em santidade. Então, pessoas podem sim contaminar as outras com pensamentos contrários, com doutrinas contrárias, com desejos contrários. Não, o pastor pensa de eu não concordo, não, é melhor outro jeito. Eu prefiro outra coisa. O que é que tu acha? A pessoa, é mesmo, é. Pronto, ali já buliu no angu já. Então esses precisam sustentar a fé contra esses que vêm contaminar. No autor aos Hebreus, na carta, não é falado sobre falsos mestres que adentram a igreja. Na realidade, ele quer tratar com a igreja, porque a igreja estava querendo decair da graça. Queria viver de uma forma contrária à vontade de Deus. Sendo assim, no verso 16, ele vai nos apresentar um outro pecado que pode nos fazer não seguir a paz com todos e não buscar a santificação. É o exemplo de Esaú. Quem foi Esaú? Esaú foi o primogênito, filho de Isaac. Nasceu primeiro. E a promessa da primogenitura foi dada a Esaú. O que representava, irmãos, a primogenitura? Primeiro,
A primogenitura era um direito que o filho que nasceu primeiro tinha, e um dos direitos era, no mínimo, receber a porção dobrada de terras que o pai tinha. Então, quem nasceu primeiro, no mínimo, tinha do pai a metade, o dobro das terras que os seus irmãos. Independente da quantidade de irmãos. Fazia a divisão e o primogênito tinha o dobro. Ele tinha mais do que todos. Só porque nasceu primeiro. Tem algum primogênito aqui? Bem, Ana Clara. Você vai ter o dobro de unção. Brincadeira. Vai ter não. Então Esaú, o texto vai dizer que ele foi impuro e profano, porque ele rejeitou, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Aí se encontra algo interessante. Paulo, ao tratar sobre essa questão, não em contexto de santidade, mas sim de justificação, sobre Esaú e Jacó, Paulo vai dizer que antes mesmo do nascimento deles dois, Deus já tinha escolhido a Jacó. Deus já tinha eleito a Jacó. E o contexto é uma eleição para a salvação. Aonde Jacó não realizou nada para que Deus o aceitasse. E Esaú também não tinha realizado nada para que Deus o rejeitasse. Só que, aqui em Hebreus, ele nos vai falar de uma forma aonde Esaú tem a sua participação em rejeitar a primogenitura, rejeitar a bênção de seu pai em troca de um prato de comida. E mais, que é o mais grave, Esaú, além de rejeitar, quando percebeu o que ele tinha feito, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Ele perde o seu direito, que era direito dele. Ele rejeitou. E quem assume agora essa bênção é Jacó. Essa bênção ela incluía todas as promessas que Deus fez a Abraão. Era para ser para a descendência de Esaú. Mas ele rejeitou. Na realidade, irmãos, o que foi que Esaú rejeitou? Foi a bênção de seu pai? Foi ser primogênito ou ter as terras de seu pai? Ou ele rejeitou a Deus? O que de fato Esaú fez foi negar a Deus. Foi rejeitar o Deus de seu avô. O Deus de Abraão. O Deus de seu pai. Quando Esaú prefere um prato de lentilhas, prefere as coisas da terra, ele rejeita o Criador. E lembrem, qual é a base da fé que aprendemos no capítulo 11? É crermos que Deus é o Criador. Então Esaú rejeita isso. Por isso que ele não se arrepende. Pode até ter se entristecido. Ele pode até ter lamentado com lágrimas, porque em Gênesis, capítulo 27, 38, diz que ele se lamenta com lágrimas. Mas lágrimas não representam arrependimento. Porque Esaú, mesmo tendo pranteado, porque rejeitou a sua primogenitura, ele buscou servir o Deus de Jacó, o Deus de seu pai. Observem os descendentes de Esaú. Eles ficam no território de Edom, abaixo do território de Israel. Lá na frente, muitos anos depois, quando Israel já tem sido destruído, o reino do norte, e Judá está
se guardando contra a Babilônia que vem contra ela, Edom começa a se alegrar porque o povo de Judá está sendo destruído. Aí Deus faz uma profecia contra Edom e diz que antes da mão de Deus vir contra seu povo, vai primeiro contra Edom. Então os babilônios, quando chegam em Jerusalém, permanecem por cerca de 3 anos. Mas parte deles descem e destrói Edom completamente. Vrum. Eles poderiam ter se dobrado ao senhorio do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, seu pai, mas não. Então, irmãos, o arrependimento não está atrelado a choro. O arrependimento nada mais é do que deixar de cumprir, deixar de fazer a sua vontade, deixar de tomar o senhorio de sua vida e se deixar ser governado por Deus. Rejeitar o caminho que estava trilhando, a trilha fora do caminho que Cristo abriu, e voltar para o caminho que Cristo já nos abriu. Então, se você está arrependido por um pecado que você cometeu, é um sinal que você não comete mais ele. Agora, se você cometeu hoje, perdão, Senhor. Chora. Perdão, Senhor. Comete de novo. Perdão, Senhor. João vai dizer que este que vive na prática do pecado, esse terá um fim horrível. Esses que vivem na prática do pecado nunca ouviram nem o conheceram. Portanto, irmãos, se vós não seguirem a paz e a santidade, vocês não verão a Deus. Mas se seguirem a paz com todos e viverem em santidade, não caindo em falta, não influenciando os irmãos a pecarem, não rejeitando o mandamento, mas se arrependendo de suas faltas e se entregando ao governo do Senhor, vocês verão o Senhor. Essa é a exortação. A partir do verso de número 18, nós temos poucos minutos, mas eu acredito que dá. A partir do verso número 18, o autor aos Hebreus, mais uma vez, traz um exemplo do Antigo Testamento. Do verso 18 ao 24, ele vai citar os 2 momentos culminantes da Antiga Aliança e da Nova Aliança. E ele simboliza esses momentos com 2 montes. O Monte Sinai e o Monte Sião. O que é que aconteceu no Monte Sinai? Muito bem. Foi aonde foi entregue os 10 mandamentos. O que aconteceu no Monte Sião? Primeiro a gente tem que saber onde é que é Sião, né? Sião é onde se encontra Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém tão importante na Nova Aliança? Cristo morreu e ressuscitou. Então esses 2 símbolos são colocados diante de nós. E do verso 18 até o verso de número 21, é descrito o que aconteceu no Sinai. Aqueles que estavam na Antiga Aliança no Sinai viram o monte fumegar. Eles viram a grande nuvem de glória do Senhor vir sobre aquele lugar. E Deus queria falar com seu povo, mas o povo não quis, não suportava nem ouvir a sua voz. As trombetas tocavam, a grande glória do Senhor veio. E eles não conseguiram estar na presença de Deus. Moisés teve que subir sozinho para receber de Deus a lei. E o povo temeu
O próprio Moisés diz, segundo o autor dos Hebreus, no verso 21, que ele se sentiu aterrado e trêmulo. O monte fumegou ao ponto que até hoje, irmãos, se você for no Google Maps e colocar sobre o Monte Sinai, você vai ver que parte do monte é mais escuro do que o outro. Como se de fato fogo consumiu aquela região. Esquentou as pedras. Era algo tão poderoso a presença de Deus naquele dia, que animais não podiam chegar próximo do monte, que seriam destruídos. O povo passou 3 dias se santificando, se purificando, para vir ouvir a voz de Deus. Aí no verso 22, parece que é como se o autor dos Hebreus aliviasse a mensagem. Aí ele diz, mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores, que fala o próprio Abel. Irmãos, o que é mais perigoso? Era estar no Monte Sinai, esperando a voz de Deus falar do seu alto monte, do monte do Senhor, o Monte Sinai, ou agora estar diante do próprio Deus no Monte Sião? Segundo os autores hebreus, nós já estamos aqui. Aqueles viram um grande espetáculo, horrível, mas nós agora já estamos nesse monte. Eles ficaram, e agora nós já estamos no Monte Sião. Nós já estamos na cidade do Deus vivo. Aquilo que era palpável aos judeus estar diante do Monte Sinai, nós agora temos dentro de nós, somos a habitação de Deus. Deus habita agora em nós, irmãos. Está dentro de nós. Veja, quanto mais sério é hoje ser crente do que um judeu da antiga aliança. O Espírito habita em nós. O Deus vivo está diante de nós. Há anjos à nossa volta. E nós já vimos, no contexto da carta, que os anjos servem à igreja. São ministros de Deus que servem à igreja. Estamos diante da universal assembleia. A ideia do autor aos Hebreus é que quando nós nos reunimos em culto, agora, estar Deus no seu trono, diante de nós, e espiritualmente os seus anjos à nossa volta, juntamente com aqueles que estão aguardando a volta de Cristo, os que morreram, a igreja dos primogênitos. Ele falou ainda agora de primogenitura, não foi com Esaú? Esaú rejeitou a sua primogenitura, não foi, irmãos? E por conta disso ele não teve o direito da bênção do pai. Ele rejeitou. Quem é essa igreja? A igreja dos primogênitos. Eu perguntei ainda agora quem era primogênito, né? Aí só alguns levantaram. Então, irmãos, a igreja é essa daí. É não. Se fosse, muitos não teriam, né, o direito de ser igreja. De quem é essa igreja, irmão? A igreja dos primogênitos. A igreja de Cristo. Quem é o primogênito? É Cristo. É Ele que abriu o caminho. E agora todos esses que vêm atrás dele, na mesma passada, no mesmo caminho, sofrendo as mesmas dores, esses são os que estão antes
após o primogênito. Somos a sua igreja. Muitos dos nossos irmãos já estão lá. E nós estamos caminhando para essa linha final. Por isso, para finalizar com chave de ouro, o que é que o autor aos Hebreus fala? Verso 25. Tende cuidado. Menino, tem cuidado, menino. Tu não inventa não, menino, de fazer isso. Isso é o alerta dos pais. Não vai por esse caminho. Tu não bota o dedo na tomada, menino. É o autor aos Hebreus, meus filhos, meus irmãos em Cristo, tende cuidado. Não recusem ao que fala. Quem está falando aqui não é o autor aos Hebreus. Quem está falando aqui não sou eu, é Deus a vocês. O próprio Deus está vos dizendo: não rejeitem a correção do Senhor. Não rejeitem a sua disciplina. Pois aqueles que rejeitarem não verão ao Senhor. Continuando o contexto ainda do que ele fala dos dois montes, lá no Monte Sinai, quando a presença de Deus veio, ele abalou o monte, tremeu. Um grande som de trombetas vinha a sua voz. Era um negócio que atemorizava, o povo correu de sua presença. Mas segundo o autor dos Hebreus vai nos dizer no verso 26, que esse Deus, quando voltar, ele não mais vai abalar simplesmente um monte. Ele virá para abalar toda a terra e abalar os céus. Por isso, irmãos, se Deus, que nos permite tal caminho para trilharmos e nos alerta para termos cuidado, observemos essa palavra. Ainda uma vez, verso 27, por todas, significa a remoção de todas as coisas abaladas. Tudo que é terreno, tudo que é transitório e passageiro, terá um fim. E quem garante disso é Deus. E por conta que isso será destruído, será abalado, apenas as coisas que são inabaláveis, as coisas eternas permanecerão. Deus e seus filhos estarão firmes por toda a eternidade. Portanto, irmãos, retenhamos a graça, guardemos, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e com temor. Servir a Deus não é de todo jeito. Vir ao culto não é de todo jeito. Não posso estar diante de Deus, recebendo a sua graça e rejeitando-a com meus atos. Irmãos, tenham cuidado. Não brinquem. Não brinquem com o Senhor. O Senhor é fogo consumador. Ele vem como fogo, como destruidor. Ele é Deus. Ele é amor. Ele perdoa os nossos pecados. Se você se arrepender do seu pecado, Ele irá lhe perdoar. Mas se você permanecer faltoso, se você permanecer se separando da graça, você está perdido. Portanto, irmãos, o Senhor voltará para abalar a terra e o céu. Aqueles que não estiverem em seu aprisco serão destruídos, mas aqueles que estiverem debaixo de sua graça alcançarão salvação. Em suma, posso eu estar na casa do Senhor e não servir de forma digna? Sim, posso. Mas eu estarei atraindo para mim uma grande expectativa de punição. Então, o que você quer? Qual é a sua vontade?
É servir ao Senhor e ver ao Senhor? Ou está constantemente em falta com Ele? E ao invés de receber misericórdia e graça, receber condenação. Pois o Senhor é como aquele fogo lá da sarça ardente, que arde a nossa vida, tirando toda a impureza, mas não nos destrói. Mas ele pode ser também fogo, assim como fez com os filhos de Arão. Cabe a você escolher servir ao Senhor ou servir a si mesmo. Vamos orar? Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, pois precisamos, ó Senhor, do Teu auxílio. Precisamos, ó Senhor, de Tua graça. Ó Deus, esse alerta, Senhor, possa chegar aos ouvidos daqueles que se encontram, ó Deus, trôpegos, daqueles que se encontram, ó Senhor, desviando-se, ó Senhor, do caminho que Cristo trilhou. Por isso, ó Deus, firme nossos passos. Livra-nos, ó Senhor, das quedas, mas nos faz, ó Senhor, permanecer firme diante de Ti, mediante a Tua graça. Que Teu Espírito, ó Senhor, nos capacita a chegar até o fim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Bendito seja Deus.